Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo Samuel, capítulo 23, as últimas palavras do rei Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como o espinho que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de lança, e a fogo serão queimados totalmente no mesmo lugar. Os 37 poderosos de Davi. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar com ela grudada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Haratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, na caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tornaram e trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber, isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura esse não era o mais nobre dentre eles? Pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabiziel, grande em obras.
Este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. E também este feriu um egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e matou-o com a própria lança dele. Estas coisas quem fez foi Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os poderosos. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sob os seus guardas. Asael, irmão de Joabe, estava entre os 30, Elhanã, filho de Dodó, de Belém, Samá, arotita, Elica, arotita, Elis, pautita, Ira, filho de Iques, o tecoíta, Abiezer, atanonita, Mabunai, os atitas, Almon, Aoita, Mahai e Netotatita, Elebe, Baana e Neô, Fatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. E Benaia, Piratonita, Idai do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Yasmavete, o Barumita, Eliaba, Saalbonita, esses são os filhos de Jassem e de Jonatas. Também Samá, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Ezrai, Carmelita, Parai, Arbita, e Ugal, filho de Natã de Zobá, Bani e Gadida, Zeleque, Amonita, Naai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, e Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias o Eteu, 37 ao todo. Segundo a Samuel, capítulo 24, a numeração do povo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto vê agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Odiz, e também foram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá 500.000 homens. O castigo que Deus enviou. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente.
Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe o saber e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. E então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias, mas não na mão dos homens. Não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei. Eu que estou em iniquidade, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? E disse Davi: Para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra a ira e cessou aquele castigo sobre Israel. Vamos ficando por aqui. Amanhã vamos iniciar o primeiro livro dos reis. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.